Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, a gente está indo para o final dessa carta, um chamado para a alegria, a gente vê como essa palavra se repete ao longo dessa carta, de forma excessiva até que Paulo usa essa expressão, e a gente trabalhou no período da manhã a primeira parte desse texto e a gente vai continuar um pouco. A gente ainda não termina esse texto hoje, mas se Deus quiser aí nos próximos domingos a gente vai estar encerrando e seguindo aí aquilo que Deus vai nos dirigindo para ser trabalhado. Mas a gente vai ler do 1 ao 9, a gente vai se deter depois apenas no 8 e no 9, mas eu quero ler tudo aqui para a gente entender o contexto do que Paulo está falando, já se dirigindo ao final dessa carta. Ele está encerrando, então ele vai pegar tudo o que ele falou até o capítulo 3 e ele vai falar, olha, então por causa de tudo isso que eu falei, tudo isso que eu disse para vocês, então, ele começa então escrevendo no capítulo 4, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evode e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente, com meus outros colaboradores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, querido Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, que está nesse culto, Pai, falando no nosso coração, ministrando as nossas vidas, e que nesse momento da palavra, Pai, o Senhor possa derramar da porção dobrada do Teu Espírito, de tal forma que a gente saia daqui diferente, transformado, ministrados por aquilo que só a Tua palavra e o Teu Espírito possam fazer, Pai. Fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas, Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queria fazer uma pergunta. Quem aqui está enfrentando, passando, seja pequeno ou grande, algum tipo de problema, de situação difícil? Levanta a tua mão. Seja ela qual for. Quantos aqui, através desse problema ou de uma situação que você precisa resolver, algum conflito, pode ser financeiro, saúde, familiar, tem feito com que o teu coração fique preocupado, ansioso, tem te tirado a paz? A palavra de Deus vai trazer, exatamente nesse momento da carta, uma situação que Paulo vai trabalhar a essa igreja. E ele está dizendo exatamente isso, que existiam coisas que tiravam a paz do povo de Deus, daquela igreja. Coisas que estavam roubando a paz do coração. E a primeira coisa que ele falou ali, a gente trabalhou no período da manhã, foi que as preocupações, as ansiedades dessa vida, elas acabam tirando a paz e faz com que a gente não consiga desfrutar o hoje. A gente vem para o culto com essa preocupação, a gente almoça com essa preocupação, a gente dorme com essa preocupação, e essa preocupação então invade o nosso coração de tal forma que a gente não consegue desfrutar da paz que excede esse entendimento. E aí eu falei, como é que então a gente consegue desfrutar dessa paz? E aí fazendo o que Paulo fala, que é levando a Deus tudo em oração, como a gente cantou. É orando a Deus. E a gente apresenta as nossas preocupações a Deus. Nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades. Nós entregamos a Ele as nossas preocupações. Nós agradecemos pelo que Ele tem feito, faz e fará. E assim, então, a paz de Deus, que excede o entendimento, ela vem, né, de forma que enche o nosso coração, que não tem como a gente descrever. Ela guarda a nossa mente e o nosso coração. Quantos querem ter a paz de Deus? Amém? Então você precisa entender que Deus está cuidando e você precisa entregar as suas preocupações a Deus. Então vira para a pessoa que está do teu lado e fala, Deus está cuidando de você. Não se preocupe. Deus está cuidando. Mas tem outra coisa que pode roubar a nossa paz.
E Paulo continua falando a respeito disso. Então, a primeira são as preocupações dessa vida. São isso que ele fala, não se preocupem com nada, entreguem a Deus em oração. Mas tem outra coisa que ele continua falando a respeito disso, nessa ideia da paz, que muitas vezes a gente não consegue desfrutar, mesmo que a gente ora. E mesmo que a gente entregue, talvez isso vai acontecer e a gente viva isso. Mas tem um outro aspecto que Paulo continua falando, que é a respeito de uma atitude que nós precisamos fazer, que muitas vezes a nossa mente, ela está cheia de coisas, cheia de pensamentos que não são virtuosos, que não edificam a nossa vida. E esses pensamentos também tumultuam e nos levam a viver uma vida onde essa paz não faz parte, onde essa paz de Deus não está conosco, porque a nossa mente ela está perturbada, a nossa mente está aflita, a nossa mente não é só preocupação, mas ela não está bem, ela não está saudável, porque nós estamos com essa mente contaminada por coisas que não têm valor, que não edificam. E é por isso que ele começa, então, falando ali, ele está falando no versículo 8, por fim, irmãos, quero dizer mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente, digno de louvor. E é interessante que em outras versões vai dizer, olha, em tudo isso pensem, se encham disso, que esse seja a vossa ocupação da vossa mente, que isso esteja dentro de vocês, esses pensamentos que são virtuosos, pensamentos que Deus chancela, né? Que Deus assina embaixo e fala, olha, isso aí é bênção, que Deus está de acordo com a gente. Então ele vai falar sobre a gente entender que a nossa mente ela precisa estar sendo ocupada por coisas virtuosas, por coisas boas, por coisas que Deus abençoa, por coisas que louvam a Deus, que Deus entende como é bom para nós. E a pergunta que eu começo fazendo é o que será que tem ocupado a nossa mente? Porque podem ser as preocupações da vida, mas nós já aprendemos, eu fiz aqui uma rápida lição, e você pode só pegar essa aí, e falar, você precisa entregar a Deus em oração, como nós cantamos. Mas muitas vezes a falta de paz não está com a gente porque a nossa mente está tumultuada. E a pergunta é, o que está ocupando a tua cabeça? O que está ocupando a tua mente? O que está dentro? E quando a gente fala coração, é esse sentimento de mente, o que está aí dentro? Eu não sei se você já ouviu uma expressão que diz mente vazia, oficina do diabo. E é interessante que esse texto não está na palavra de Deus, essa frase, esse dito popular, mas eu acredito que é mais ou menos isso. Olha, ocupe a mente de vocês com coisas boas. Porque a lição que eu vou ter é que a nossa mente, de alguma forma, ela não fica desocupada. E se a gente não ocupar com as coisas que são virtuosas, nós vamos ocupar com coisas que são desastrosas, maléficas. E nós vamos, então, começar a viver uma vida que não agrada a Deus. É interessante que a gente pensa nas coisas e muitas vezes a gente vai se tornando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vai consumindo. Aquilo que está no nosso pensamento é muitas vezes aquilo que nós vamos agir, o que nós vamos fazer. A palavra de Deus vai dizer que o pecado, às vezes, é um pensamento que vem, que nós começamos então a dar luz, a gerar aquele pensamento. E nós começamos então a criar aquele mal dentro de nós até que a gente consome e damos luz ao pecado. Então o pensamento é essa área onde que a gente precisa ocupar com as coisas que vêm de Deus. E nós somos pessoas verdadeiras consumistas de informação, de entretenimento, aonde a gente está se ocupando cada vez mais, o ócio criativo sumiu e a gente o tempo todo está com a nossa mente conectada a alguma coisa que nem sempre tem edificado, nem sempre está trazendo paz ao teu coração. E a ideia da gente ministrar hoje, nessa noite, é encontrar a paz através desse pensamento da onde vem de Deus. Encontrar essa paz da onde Deus derrama sobre nós. E quando eu estava pensando nesse texto, eu lembrei da cena do rio Tietê. Quem é que já foi para São Paulo? Agora ainda está cheiroso, mas na minha época, quando eu era criança, gente, você passava na beira daquele rio Tietê. Agora eles estão fazendo dragagem, estão limpando, estão dizendo que vai ser o novo Rio Sena, né? Mas o rio Tietê, você estava chegando em São Paulo, você já sentia o cheiro de longe, você passava naquela marginal, era um tufum só, porque ali era todo o esgoto da cidade, uma das cidades mais populosas do mundo. E aí você tinha lá dentro pneu, bicicleta, geladeira, entulho,
corpo humano, né? Misericórdia. Não é corpo humano. Tinha de tudo ali. Outro dia eu estava correndo no Barigui e tiraram lá, infelizmente, né? Do rio. Tem de tudo lá no rio e você passava com aquele cheiro horrível. Porque era um rio que antigamente você vê as fotos, né? Do pessoal lá remando, fazendo regata no Rio Tietê. O pessoal nadando no Rio Tietê. O pessoal pescando no Rio Tietê. Você fala, como é que pôde ficar desse jeito? Né? Parecendo, como diz lá no interior de São Paulo, um corguinho. Né? Ficando parecendo aquela coisa suja, fedida. É porque tudo que era ruim foi desaguando ali. Foi desaguando ali. E agora imagine você pega uma garrafa d'água, vai lá no Rio Tietê, uma garrafa de 1,5 litro de água, e você gira assim no Rio Tietê. O que vai fazer naquele rio? Pode falar, o que vai fazer? Nada. Sabe o que às vezes a gente quer fazer na nossa vida? A gente está se enchendo de besteira, consumindo tudo que não presta na TV, na internet, em tantas outras questões, na rádio. Aí a gente vem, às vezes, num culto, e espera que esse derramar transforme. Mas a nossa mente está tão poluída, está tão contaminada, que a gente precisa fazer isso, desocupar e limpar a nossa mente, fazer uma purificação dos nossos pensamentos através da palavra, através do ato de Deus, porque Deus pode fazer isso, mas não adianta Deus fazer isso aqui e nós voltarmos e não fazermos nada para mudar, e continuar jogando para dentro de nós coisas que nos contaminam, que nos sujam, que consomem a nossa mente e faz com que isso tire a paz de Deus, nos perturbe o coração, nos leve ao pecado. E é por isso que nós precisamos ocupar, e é o que Paulo está falando, com as coisas virtuosas, com as coisas que glorificam a Deus, com as coisas boas. E é isso que Deus quer fazer, que não seja mais um culto, onde você vem receber uma garrafada de Deus, da bênção de Deus, mas onde você tire todos os entulhos ali, como o Tietê, limpe tudo e derrame o rio de águas vivas, flua e você saia agindo, porque Paulo vai falar ali, para a gente praticar aquilo que a gente aprendeu. Continuem praticando, vão fazendo isso ao longo, para que a paz de Deus esteja com vocês. Então a paz de Deus, ela tem esse sentimento. E para a gente encontrar essa paz que excede o entendimento, essa paz que Cristo dá, essa paz que está conosco aqui e vai voltar, nós precisamos entender que uma mente vazia, eu quero tirar algumas lições, e a primeira é que uma mente vazia é um baita de um problema. Mente vazia é um baita de um problema. A gente está falando sobre encher. Mas a mente vazia, ela vai se encher naturalmente das coisas que não são boas. A mente vazia, ela é um problema. Uma pessoa ociosa, ela é um problema. Ela é um problema para a sociedade, para a família e para ela mesma. Uma pessoa que não se ocupa de coisas virtuosas e que se coloca a pensar em coisas que edificam a sua vida, glorifiquem a Deus, ela vai dar problema. E eu lembrei de um personagem bíblico, o rei Davi. E eu queria ler com você um texto que está em 2 Samuel 11, do 1 ao 5, que diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá, esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxesse, teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o rito de purificação depois da menstruação, ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Depois nós sabemos que ele manda matar Urias. Urias era um valente de Davi, era um homem de guerra, ele comete um assassinato. O filho que estava no ventre de Betseba morre por causa dos pecados do seu pai, de Davi. E a gente vê que tem um problemão acontecendo. Porque quando era a época dos reis estarem na guerra, Davi estava no palácio, descansando, passeando, e com a mente vazia, no bem bom. Enquanto todo mundo estava na guerra, enquanto todas as suas pessoas estavam ocupadas, batalhando e fazendo as coisas, ele estava lá no bem bom do palácio, até que a sua mente olha para uma mulher, cobiça aquela mulher, intenta com aquela mulher, e todos os pensamentos que vão tomando conta desse cenário, ele fez tudo premeditado, ele pensou em tudo, mandou chamar, quis saber quem que era. E falou: ela é casada com Urias. Manda chamar.
E ele foi planejando, e ele foi arquitetando, e isso vai mostrar que a nossa mente, se a gente não ocupar com coisas virtuosas, se nós não aprendermos a fazer isso que a palavra de Deus está dizendo, nós vamos arrumar sarna para se coçar. E a gente vai arrumar problema, como Davi arrumou problema para ele e para tantas desgraças que ocorreram ao redor desse momento, onde ele estava simplesmente colocando pensamentos que não era para ele colocar. E, queridos, eu vou aprender que uma mente vazia ela não é uma boa coisa. Uma mente vazia ela sempre vai pensar e ela vai ter atitudes que são contrárias, porque ela se torna carnal. Se eu não colocar coisas virtuosas, coisas de Deus, ela vai ter comportamentos carnais, naturais do ser humano. E é por isso que uma pessoa ociosa, uma pessoa que não está fazendo algo de útil, ou enchendo a sua mente com coisas boas, ela vai começar a encher a sua cabeça e a falar de outras pessoas. Ela vai começar a fofocar dos outros. Uma pessoa que não tem o que fazer, literalmente, como é que é o ditado popular? Acaba falando da vida dos outros. E acaba, então, arrumando problema, arrumando situações. Começa a ver problema onde não tem. E começa a fazer intriga. E começa por quê? Porque aí a gente vira para aquela pessoa e fala, Jesus, vai procurar um lote para carpir, vai fazer alguma coisa da tua vida. Para de incomodar os outros. Uma mente que não está sendo ocupada por coisas virtuosas vai ser um problema. Ela vai ser um problema. E deixa eu te falar, talvez você seja o problema. Porque você não está conseguindo encontrar maneiras de ocupar a tua mente, a tua cabeça com coisas virtuosas. E naturalmente a tua carne vai ocupar ela. Com pensamentos que não são de Deus. Com pensamentos que não edificam, que não glorificam, destroem. Destroem a casa, destroem a família, destroem o marido, destroem os filhos. E é importante então a gente entender que a tua mente não pode ficar vazia. É claro que tem o ócio criativo, o momento de contemplação, de criatividade, não é isso que eu estou falando. É aquela mente que não produz, que não se enche daquilo que Paulo está falando dessa lista de virtudes. Coisas amáveis, que edificam, verdades, coisas úteis para a nossa vida. Então vira para a pessoa do teu lado e fala assim, não fica com a mente vazia. Não viaja na maionese aí. Mas então o que Paulo vai falar? Que a gente não pode se ocupar com coisas sem virtude. Ele está dando uma lista de virtudes. Mas quantas vezes a gente não tem essa lista? E aí, como eu falei, a gente vai consumindo coisas que a TV entrega. Tudo que eu falar aqui não quer dizer que é errado em si. O problema é quando só isso está entrando e a gente quer ter paz, a gente quer ter uma vida que glorifica a Deus, mas eu estou sendo consumido por um monte de pensamentos e eu estou alimentando a minha mente com coisas que não são virtuosas. Então a gente passa um tempo enorme na frente da TV, na internet, no rádio, e a gente vai deixando com que essas coisas vão ocupando a nossa mente. E a gente vai perdendo a paz, a gente vai ficando frustrado, mal, em depressão, porque a nossa mente está cheia de bobeira. A nossa cabeça está pensando um monte de coisa. A gente ocupou o espaço que era para Deus, para as coisas boas, com coisas sem sentido, que não edificam. A gente ocupou a nossa mente com casos de família. E a gente está cheio de problemas, achando que nossa família tem problema, um monte de coisa, mas está lá à tarde passando, vendo casos de família, coisas que não edificam, só vindo vendo briga lá, gente se estapeando e problema para tudo que é lado. E aí você fala, meu Deus, mas eu não tenho paz, eu precisava tanto, mas se encheu de um monte de coisa. A gente passa um tempão se enchendo de novela. E novela que tem traição, novela que tem um monte de coisa errada. Não dá para você passar por uma criança de 10 anos, não dá para você colocar vendo uma novela, mas nós estamos lá assistindo, consumindo, enchendo a nossa mente de programas impróprios, de músicas que não edificam a nossa vida, de brigas na internet, discussões em chats, e a gente fica vendo teorias e opiniões de influencers, e a gente passa 7 dias, 168 horas, enchendo a nossa mente com esse conteúdo. E aí, como é que em 2 horas, 1h30, 40 minutos de palavra, a gente quer, às vezes, ser transformado e receber a paz? Deus, Ele derrama, Ele faz, mas Paulo vai falar, olha, mas continuem a praticar. Saiam e encham a mente de vocês com as coisas virtuosas. Coloquem isso e a paz de Deus estará com vocês. Queridos, eu não sei você, mas às vezes tem coisas que nós vamos consumindo e nos roubam a paz.
nos roubam. A gente começa a assistir alguém lá na internet, aí a gente começa a ver uma discussão, aí uma coisa puxa para outra, e aí aquilo toma o nosso coração, a gente fica angustiado, a gente fica bravo, a gente quer brigar. Se a gente achasse aquela pessoa, nós ia bater boca com ela. E alguns vão bater boca lá nos comentários. Perdeu a paz. É errado fazer isso, pastor? Olha, não é, mas primeiro se enche de coisas boas, que talvez não vai nem sobrar espaço para isso. O problema é que a gente se ocupa demais com essas coisas, com uma enxurrada de coisas que vão no nosso coração, na nossa mente. E o que é que tem ocupado a sua mente? Como é que a gente tem feito? Paulo vai falar que a gente tem que pensar, imitar e encher o nosso coração de coisas virtuosas, de coisas boas. E eu quero te desafiar a algo, porque essa pregação vai ser bem prática. E não adianta a gente ouvir e falar, nossa, eu quero ter minha mente, eu quero ter paz, eu quero ter minha mente de Cristo, eu quero... Só que se a gente não fizer nada, o rio Tietê vai ficar lá. E a gente precisa limpar, a gente precisa desintoxicar. Então, deixa eu te perguntar, se a internet te faz mal, se o Instagram, o YouTube, Facebook, a TV te faz mal, corta da tua vida. Tira. Fala, eu vou ficar 1 mês sem. Não vai fazer falta. Não vai. E você vai ocupar a tua mente com coisas diferentes. Corta da tua vida aquilo que não edifica. Corta aquelas músicas que ficam remetendo à traição, ficam remetendo a boteco, ficam remetendo a um monte de coisa que não edifica a tua vida. Corta isso da tua vida. Tira essas coisas que vão alimentando a tua mente, começa a pensar em coisas do alto, coisas que glorificam, coisas que abençoam, e tira isso por um tempo. Eu quero te garantir, né? A palavra de Deus vai dizer que a paz de Deus, quando nós colocamos os nossos pensamentos nessas coisas, estará com a gente. E o nosso coração começa a ficar mais calmo, mais sereno, mais limpo, os nossos pensamentos mais arejados. A gente consegue ver uma situação, em vez de ira e de raiva, com mais clareza, com mais sabedoria. Queridos, nós precisamos tirar e encher a nossa mente. Então, não se encha com as coisas sem virtude. Mas também nós vamos pensar aqui nessa questão de ocupar a nossa mente, que nós não podemos deixar com que Satanás ocupe a nossa mente. Há uma batalha sendo travada onde Satanás ele quer tomar lugar na nossa mente, dos nossos pensamentos. Ele quer sentar ali e ele quer dominar aquilo que está passando na nossa cabeça. E é através disso que ele consegue muitas vezes nos influenciar, através das setas inflamadas do maligno. E ele vai ocupando, ele vai lançando, e ele vai colocando as suas artimanhas. E a palavra de Deus vai dizer em Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Mas às vezes a gente dá lugar. A gente abre um espaço na nossa mente, dos nossos pensamentos, e fala, olha, tem a liberdade aqui. E a gente vai dando lugar. E sabe o que são as setas? Quando a palavra de Deus diz lá em Efésios que o escudo da fé apagaria as setas inflamadas do maligno. E sabe, na nossa mente há uma batalha sendo travada. Às vezes a gente quer as coisas do alto, a gente quer viver as coisas de Deus, a gente tá nesse pensamento. Mas às vezes as setas, Satanás lança para conseguir contaminar e fazer com que a gente se perca. Então ele lança essas setas. O que eram as setas? Eram flechas que eram atiradas contra os inimigos, aquelas flechas que eles botavam fogo. Então eles atiravam para queimar o escudo, queimar a carroça, queimar a cidade. Né? Mas os escudos ali eram os escudos que eram de madeira envolto em couro, eles eram encharcados de água. Então, quando você defendia aquelas setas, aquelas flechas, eles apagavam. Né? Então, o escudo da fé é esse escudo que apaga as setas inflamadas do maligno. Mas, em muitos momentos, essas setas alcançam lugar na nossa mente. E elas começam a nos inflamar. E elas começam a tomar o nosso coração, e elas começam a dominar a nossa mente. E elas começam, então, a cegar o nosso entendimento, e nós vamos queimando. E a gente começa, então, a pensar coisas que a gente não estava propenso a pensar por causa de uma seta. O rapaz manda um exemplo. O rapaz manda uma mensagem para a namorada. E aí ele manda, não consegue falar com a namorada, ele manda uma mensagem. E aí chega lá 2 palitinhos, ela olha, não fica azul, e ele fica esperando. E de repente ele entra no perfil da namorada, né, porque ele quer ele conversar, e ele vê que a namorada está online. E aí vem uma seta. Com quem que ela está falando? Só é uma seta, assim. Flá. E de repente aquele namorado começa a ficar ansioso, preocupado, e fala com quem que ela está falando. E já faz um filme na cabeça.
Já está falando com fulano, já tá entrando no Instagram para ver onde está, já está tentando achar a localização, já quer ligar, já quer ir atrás, e os ciúmes começam e tudo mais, e de repente não era nada. Mas ele já estava inflamado, já estava nervoso, e já atende o telefone quando ela fala, oi amor, e onde você estava? E não atendeu e tal, e já briga, e já vira no alho, e já... Acontece com você? Não. Quando eu namorava, acontecia. É brincadeira. Eu ficava, não dormia. E ficava doido. E assim eu estava lá com o pessoal da igreja comendo pizza, e eu lá preocupado. Gente, setas. Sementes do mal que são lançadas, e o nosso pensamento, ele muda uma chave e a gente começa a entrar numa paranoia. A gente começa a entrar num pensamento que não é de Deus, é maligno. É uma coisa que toma e começa a nos queimar. E a gente não consegue, às vezes, entender que a gente precisa levar os nossos pensamentos às coisas amáveis, virtuosas, descansar em Deus, coisas boas. E o nosso pensamento começa a ser consumido sempre por coisas más, sempre por coisas que nos roubam a paz. E aí vem aquela seta no nosso coração. Está vendo? Teu esposo não te valoriza. Penetra. E aí ele esquece de falar uma coisa, um elogio, e aquela outra seta vem, tá vendo? E vai lançando. E de repente você começa a ser consumida por um sentimento de amargura. Pensamentos de tristeza. Pensamentos de coisas que naturalmente você não pensaria. Mas essas setas foram queimando a tal ponto que você não conseguiu mais trazer o pensamento que edifica, que traz paz. Ele não te ama. Ou, por que você não larga tudo e vai ser feliz? Você merece. E essas setas começam a vir, começam a trazer no nosso coração. Está vendo? Olha o testemunho do fulano ali, olha o testemunho da Raide, olha o testemunho do André, e você aí nada. Está vendo? Deus tem os seus preferidos. E talvez você recebeu uma seta no momento do culto. Certeira. E você falou, o André, a Raide, é porque eles estão lá, mas eu sou um coitado. E você começa a dar voz a essas setas. E a gente começa então a entrar num sentimento, nos pensamentos que Deus não nos ama, que Deus não existe, que Deus não cuida da gente. E essas preocupações. E aí então a paz vai embora. Porque as setas fizeram com que os nossos pensamentos fossem para longe de Deus. Você nasceu para sofrer, olha aqui ninguém ligou para você, ninguém perguntou de você, você não fez falta. E a gente começa a ser consumido. E a gente tem que parar e entender que esses pensamentos não são de Deus. Esses pensamentos não são de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala com fé. Esses pensamentos não são de Deus. Não importa o que ela está pensando. Pode falar. Esses pensamentos negativos que a gente está comentando, né? E aí, Paulo vai falar que nós temos que pensar em verdades. Porque muitas vezes essas mentiras de Satanás vão tornando-se verdades na nossa vida. Ele vai falando e a gente vai acreditando, e a gente vai sendo consumido, e a gente começa a trabalhar com aquilo sendo algo verdadeiro. Então, Paulo vai falar, olha, mas pense na verdade, pense naquilo que é certo, naquilo que é amável, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, justo. E a gente está dando voz à mentira. Nós estamos dando voz a coisas que não são boas, a divisão, a disenção, e a ira toma conta do nosso coração, o ódio, o rancor, e aquilo começa a crescer dentro de nós, e nós, então, precisamos entender que isso não vem de Deus. Pensamentos em desistir. Pensamentos de largar tudo, não vale a pena, porque não vai dar certo. Esses pensamentos não vêm de Deus. Da onde que veio? São pensamentos que vão ocupando a nossa mente, são setas que vão sendo lançadas, e nós precisamos identificar isso. E falar, opa, esses não são os pensamentos que Paulo fala para eu ter. Esses não são pensamentos que trazem paz. Esses não são pensamentos que glorificam a Deus. Eu preciso mudar, eu preciso pensar em outras coisas. Eu preciso me ocupar de coisas que vão me edificar, que vão glorificar a Deus, que vão fazer bem para a minha vida. Então, nós precisamos entender que esse pensamento não é normal nosso. Às vezes eu falo que a gente dorme bem, está acontecendo tudo legal, foi uma semana boa, feriado, e de repente você acorda. Você fala, eu vou largar tudo, não vale a pena. Você começa a pensar um monte de bobeira. Não é assim às vezes? Do nada. E aí a pessoa chega para você, às vezes minha esposa chega e fala assim, o que aconteceu com você? Eu falei, nada, eu preciso ir orar.
Porque o pensamento estava uma desgraça, estava tudo bem, de repente você acorda meio down, com um monte de coisa na cabeça, um monte de minhoca. E se a gente não tirar, elas criam raízes. E a gente precisa entender que isso não é normal. E como é que eu faço de forma prática? Eu preciso aprender a parar tudo. E como a gente cantou, através da oração, repreender os pensamentos que não são de Deus. A parar tudo que a gente está fazendo, a parar o que a gente está realizando, a parar o carro, a parar o trabalho, ir lá no banheiro, se trancar, ir para a sala, no quarto, em algum lugar, parar e falar assim, Deus, eu quero repreender esses pensamentos que não são teus. Esses pensamentos que não vêm do Senhor, esses pensamentos que têm me feito mal, eu quero repreender, Deus, toda a seta inflamada do maligno, toda a armadilha de Satanás, esses pensamentos que estão me deixando para baixo, de tristeza, de querer desistir, de amargura, de raiva, de ciúmes. Deus, em nome de Jesus, tira da minha mente e me dá a mente de Cristo, me dá pensamentos do alto, derrama sobre mim a tua palavra e começar a orar. E eu quero te dizer que Deus vai mudar o nosso pensamento. Porque esses pensamentos não são dele. E, queridos, quantas vezes eu posso, olha, mas inúmeras, que eu estava em momentos assim. Mas mal. Nossa, maltrapilho, não querendo fazer nada. Se você olhasse com aquele pijama, não, largado, cabelo desgrunhado. Aí eu vou lá orar. Eu volto diferente, né? E volto animado, e volto cheio de vida. Como se fosse algo que Deus tira com a mão. Porque não era seta. E a gente precisa aprender a apagar. A gente precisa aprender a apagar as setas. Para que a nossa mente seja conservada na paz. Então, se você está enfrentando isso, ou se você enfrenta, aprenda a parar e orar na hora. E a repreender, fazer uma oração e falar, Deus, eu não quero. Eu quero viver as tuas verdades. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero que a gente encher de lembranças, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, versículos bíblicos, palavras que foram pregadas, ouvir um testemunho e lembrar lá do que foi falado no culto, daquilo que o irmão falou na célula e daquilo que aquilo vai nos enchendo de esperança, trazer à memória a palavra de Deus, as coisas boas e combater esses pensamentos que não vêm de Deus. E aí você lembra lá, não, mas Deus, o pastor falou lá que Paulo falou, a Bíblia diz que eu preciso entregar minha preocupação a Deus, que Deus cuida de mim. Deus está cuidando. E aquele pensamento vai embora. Você combate com a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não usou o seu poder divino, não usou os anjos e as legiões, ele usou a palavra de Deus. E nós precisamos aprender a combater as setas do inimigo, a apagar elas através da fé, nas promessas e na palavra de Deus. Quais são as setas que Satanás tem lançado no teu coração? Você nasceu para sofrer, você não é ninguém, Deus não te ama, está vendo? Deus tem os seus preferidos. O que Satanás tem lançado de seta no teu coração? O que é que tem te inflamado de raiva, de ódio? O que é que tem te inflamado contra o próximo? O que é que começa a tomar conta de você e você perde as estribeiras, você perde o controle, você perde a razão, depois você se arrepende e fala, o que eu fui fazer? Eu estava fora de mim. Nós precisamos aprender a apagar as setas que vêm contra a nossa vida. E eu penso também que há pensamentos, eu aprendo isso, antes da gente ir para os pensamentos das virtudes, que há pensamentos que são literalmente demoníacos. Pensamentos que são opressores contra a nossa vida. Pensamentos que nos consomem, mas são em outros níveis, onde há uma forte opressão na mente cativa. Pensamentos que não têm razão em si mesmos. Pensamentos que não foram de Deus, não foram situações, mas foram plantadas pelo próprio mal. Pensamentos de tirar a própria vida. Isso começa a tomar conta. E a gente começa a cogitar e a formular e a criar estratégias. A gente fala, eu vou deixar uma carta, eu vou me encher de remédio, vou fazer assim, vou me jogar na frente do... E da onde está vindo isso? Talvez exista uma questão psicológica a ser tratada, remédio e tudo mais. Existem questões hormonais. Mas sabe, queridos, para nós que também estamos aqui na igreja, nós entendemos que nós temos um Deus onde nós podemos pedir para que Ele nos liberte desses pensamentos. Nos cure, nos sare. É claro que a gente vai procurar os profissionais, e vá sim, nós estamos no mês da prevenção do suicídio. Procure um profissional, abre o teu coração com alguém, converse com um líder, liga para alguém, fala, olha, eu estou pensando em fazer uma besteira.
Mas sabe, nós precisamos também levar a Deus em oração e falar: Deus, eu não quero. Esse pensamento não é teu. O Senhor tem vida abundante. O Senhor tem promessas. O Senhor tem coisas boas para mim. Mas às vezes nós estamos sob uma forte opressão. Uma forte opressão sobre essa questão de vingança. Eu vou me vingar e a gente começa a elaborar como é que a gente vai fazer. Eu vou lá e vou cortar. Como é que vai estudar na internet como é que corta freio de carro. Eu vou cortar o freio de carro do meu patrão, eu vou fazer isso, eu vou furar o pneu, eu vou jogar alguma coisa no telhado dele, eu vou jogar uma bomba, como é que faz bomba caseira. Começa numa mente de se vingar, de fazer uma maldade para alguém. Começa a trazer uma raiva, um ódio, uma amargura da alma, e ela vai se instalando em fortalezas. A tal ponto que a gente não consegue, às vezes, ser feliz, não consegue desfrutar dessa paz, porque foi instalada uma mentira, um mecanismo maligno que precisa ser quebrado de sobre a mente. Precisa ser destruído pelo poder de Deus. Precisa haver uma libertação onde tem tirado a sanidade, onde tem tirado a tranquilidade, porque Satanás tem oprimido com essa sombra, parece que a gente está debaixo de uma névoa. E Deus quer dissipar esse mal de sobre nós. Olha só o que diz em 2 Coríntios 10, 3 e 5. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Sabe, querido, quantas pessoas eu encontro, eu atendo, que estão debaixo dessas fortalezas de raciocínio, de mentiras, de pensamentos destruidores, que são maldosos, que são demoníacos. E as forças de Deus, o poder de Deus, as armas poderosas de Deus, liberta, traz sanidade, traz alegria, restaura, dissipa as trevas, restaura o coração, restaura a mente em Cristo Jesus, porque não são armas humanas, são armas poderosas em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você entrou aqui e a tua mente está cativa nessa opressão, mas eu quero te dizer que Deus tem armas poderosas para destruir as fortalezas, trazer uma mente de Cristo, te dar uma mente restaurada, uma mente renovada, uma mente liberta, uma mente sã, com razão, com lógica, que adora e glorifica a Deus. Deus pode destruir, porque as armas dele, Deus destrói, são poderosas. Nós não falamos aqui de coisas que não são. Deus faz grandes coisas e Deus quer usar as poderosas armas dele para destruir essas opressões que talvez você está debaixo. Talvez por algum motivo, você não saiba nem o porquê. Você está com esses pensamentos cíclicos que não param de vir, são ruins, te fazem mal. Mas deixa eu te falar, Deus te trouxe aqui nessa noite, você nem sabe que você veio. Mas é porque Deus quer destruir esses pensamentos, acabar com isso da tua vida, para que você possa ter lógica de adorar, glorificar, pensamentos virtuosos que glorifiquem a Deus, ser livre dessa prisão da mente. Deus pode fazer isso, Deus faz isso, Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Porque quando nós entendemos tudo isso, nós começamos a ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Coisas de Deus, coisas virtuosas. Seja da nossa cultura, porque tem coisas boas nesse mundo, sejam de coisas que edificam a nossa vida, que trazem alegria ao nosso coração. É nisso que a palavra de Deus, nisso pensar, nisso ocupe a sua mente, nisso coloque a tua mente. Coisas que edificam, que elevam o nosso coração, que trazem alegria, esperança, refrigério, graça, coisas úteis. O que é, de novo, que tem ocupado a sua mente? A gente precisa aprender a ocupar a nossa mente, em vez de uma coisa que não edifica e não traz nada, a ler um bom livro. A ler um bom livro, que muda e traz alegria. Eu vi um testemunho no grupo de jovens do Whats lá, da célula, da Ana Paula. E ela contou que ela estava querendo muito ler um livro sobre Jesus, e daí ela pega esse livro na faculdade, ela acha esse livro, e ela começa a ler, e ela foi muito edificada, e ela conta esse testemunho que aquele livro fala sobre a simplicidade de Jesus nas coisas, que Deus está cuidando das coisas simples, e como a leitura daquele livro edificou a vida dela. Como a leitura de um bom livro, que eu acho que é o Jesus, o maior psicólogo e tudo mais que ela queria ler, mas aquele livro edificou a vida dela, foi uma bênção, ela estava testemunhando que aquilo ali foi bom para ela. Ela poderia ter se ocupado com tanta coisa desse mundo, mas um bom livro
trouxe pensamentos bons, coisas de Deus. Ela pôde ver o cuidado de Deus nas coisas pequenas. Semana passada a gente falou sobre prosseguir, não retroceder. Lembram? A gente falou então sobre prosseguir na fé, da gente continuar firme, avante. E eu falei uma coisa que eu tinha regredido, que era o jejum. Confessei aqui para os irmãos, falei, olha, eu gosto muito de jejum, quero jejuar e estou disposto a voltar. E aí, eu acho que foi no próprio domingo, na segunda-feira, eu vi uma chamada, um vídeo do Luciano Subirá falando sobre jejum, que ele está numa pegada agora forte de jejum. E eu falei, uau, que bacana isso, que legal. E aí tem um livro que ele lançou a respeito de jejum. E quando eu li esse livro a respeito de jejum ali, eu falei, nossa, eu vou comprar. E aí já comprei, chegou, comecei a ler. E como esse livro, já ali nas primeiras páginas, tem edificado o meu coração. Tem trazido alegria para dentro do meu coração. E tem me levado a voltar a essa prática de jejuar, de colocar a minha vida ali diante do altar de Deus. Às vezes a leitura de um bom livro pode mudar e me estimular a jejuar. E às vezes você está aí com o pensamento, tem uma biblioteca ali, quem sabe você tem que passar ali e pegar um livro. E parar de consumir coisas que não estão te fazendo bem. Ou comprar alguma coisa, algum livro. Mas nós precisamos entender que nós podemos fazer isso. Ler a Bíblia, como a gente falou do devocional, nosso primeiro livro de cabeceira. Fazer os devocionais, jejuar, ouvir louvores. Músicas que nos levam a coisas boas, que nos arremetem a coisas contemplativas, que engrandeçam o nome do nosso Deus. Gente, a gente ouviu essa música, leve tudo ao Deus em oração. Depois que você escuta uma música dessa, você fala, olha, tem que levar Deus em oração mesmo. Acabou a preocupação, você fala, olha, está falando que se eu levar em oração, acabou a preocupação. E você tem o teu dia mudado por um louvor. Eu preguei recentemente lá no Culto da Vitória sobre a importância de darmos glórias a Deus, de louvarmos a Deus. E eu falei sobre a importância da gente escutar louvores e cantarmos a Deus, glorificarmos o seu nome. E um rapaz pegou aquela lição e falou, eu vou fazer isso. E ele escutava lá uns pagodinhos, trem dele lá, tudo mais, cada um com o seu gosto. E ele escutava lá no trabalho e ele falou, não, eu vou escutar louvor. Eu vou fazer isso aí que a palavra de Deus me convida a fazer. E colocou louvor. E um dia ele estava lá pintando, estava ele e mais um rapaz trabalhando, ele no andar de cima, o rapaz no andar de baixo, ninguém mais na casa. E está ele lá cantando, e cantando louvor, e falando de Deus, e cantando alto e tal. E de repente ele começa a ouvir um choro. Ele fala, meu Deus, o rapaz caiu, machucou, ele desce correndo. O que aconteceu aí aquela casa com um eco? E ele vai lá conversar com o rapaz e falou assim, não é? Você começou a cantar. E Deus começou a falar no meu coração. E ele começou a confessar os seus pecados e começava a chorar e falava, eu preciso desse Deus que você está cantando. Porque quando a gente enche a nossa mente, a nossa vida com coisas boas, isso glorifica, isso traz paz, não só para nós, mas para quem está em volta. Nós precisamos encher a nossa vida dessas coisas que a palavra de Deus fala. Eu falo que a gente precisa encher o nosso coração e a nossa mente dessa contemplar a criação. Eu falo isso diversas vezes. Nós precisamos aprender a voltar a contemplar a criação de Deus, porque ela é boa em si só. A olhar para uma árvore, a olhar para a lua, a parar um pouco do dia. Eu falei isso outro dia, o pessoal tirou foto lá com o pé na grama. Colocar o pé na grama, tirar o tênis, colocar o pé na grama. Sabe, contemplar o canto do passarinho. Ter esse momento, porque isso enche o nosso coração. De um Deus grande que está cuidando, que está fazendo, que está sustentando. E isso é coisa boa. Contemplar a criação, a natureza. Olhar a chuva, olhar a lua, olhar o sol, as nuvens. Nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração das coisas que glorificam, coisas virtuosas. Nós precisamos ocupar a nossa mente com a missão de Deus. Ocupe-se fazendo a missão, se voluntariando, fazendo algo de bom, pensando em coisas que vão glorificar, que vão expandir o reino. Como é que eu posso ajudar a igreja nisso? Nossa, como é que eu posso falar de Jesus para essa pessoa? Como é que eu posso demonstrar o meu amor para o meu vizinho? E aí você está enchendo a tua cabeça de uma coisa que vai te ocupar, mas que está fazendo bem. E nós precisamos então entender que nós precisamos nos envolver na missão, ficar pensando em coisas que vão glorificar a Deus, que vão ajudar o reino de Deus, e não em coisas ruins, vendo os problemas, vendo as dificuldades. Precisamos nos engajar, servir, porque isso é bom. E a gente não tem tempo daí para ocupar a cabeça com coisa ruim. Fala, não, eu tenho muita coisa para fazer. O reino de Deus tem muito trabalho a ser feito. Eu não tenho tempo para gastar com essas coisas, não, com essas bobeiras que estão na minha mente. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Ter um hobby que faça bem para a nossa mente. Como eu falei, são coisas virtuosas que podem ser da nossa cultura. Hoje eu fui comprar uma costela no almoço. Oh, coisa boa.
Mas aí eu vou confessar, né? Não tem problema. Mas aí eu estava de jejum, fiquei olhando a costela. Fui ler o livro, aí ó, né? Fiquei olhando a costela lá, mas está tudo bem. Né? Fome de Deus. E daí, então, eu fui comprar costela no Renato, irmão nosso. Cadê o Renato? Rapaz, ó, fiquei, não, vai ter que fazer amanhã para nós de novo. Renatão, ele faz costela aqui na rua de trás, aqui, né? O André foi lá comprar e tá uma delícia. Eu conheci na célula a costela dele. Uma coisa linda, tira com o garfo. Até banguela come, não é? É isso aí, né? Ele fala que a costela dele até banguela come. Não precisa nem usar. E daí a gente foi ali pegar e tal. E aí o Renato falou, poxa, pastor, eu gosto de fazer isso aqui porque me ocupa a minha mente. Isso aqui me espairece, faz bem para mim cozinhar. E sabe, às vezes a gente precisa aprender a voltar a fazer coisas que fazem bem para a nossa mente cozinhar. Fazer, sei lá, bonsai, né? Cortar, fazer origami. Eu não sei, mas criar um hobby onde você ocupe a tua mente com uma coisa boa, culinária, cozinhar uma coisa bacana. Não sabe, pega um livro de receita, veja lá alguma coisa na internet e fala, ó, eu vou ajudar, Danilão, eu vou te ajudar lá a fazer essa kafta aí. Eu não sei como é que é, mas eu sei amassar carne. Então eu vou te ajudar no palitinho lá, amasso a carninha, te ajudo. Ocupar a mente. Vai lá no dia 17, passa o dia na igreja. Está com um problema, está com dificuldade, passa o dia servindo. Você vai chegar em casa e vai falar assim, aonde que teve os meus problemas, os pensamentos durante todo o dia? Aonde é que estava? Porque você estava ocupando a tua mente. Né? Você vai ocupar com um hobby, pescando, fazendo um curso, volte a estudar, vai fazer uma faculdade, faça um curso na internet, se envolva, ocupe com coisas que vão trazer benefício, que vão te trazer alegria, que vão te trazer bem-estar, senso de utilidade. Fazer coisas boas, se envolver na obra, pensar, estudar, há tanta coisa boa, ler um bom livro. Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas virtuosas, coisas boas. Chega de encher a nossa mente com coisa que não vale nada, com porcaria. Chega. Está fazendo mal para você, você está adoecendo. Você está sofrendo, você está se entristecendo, você está perdendo a paz, mas é porque você está sendo contaminado por esse mundo que é mau. Está sobre essa opressão. Mas quando você se enche da palavra, pastor, mas não é, eu não posso assistir. Pode, eu assisto filme, eu gosto de ler livro que não é teológico, eu gosto de ler ficção, eu gosto, mas são coisas, eu gosto de correr, mas são coisas que edificam, que glorificam a Deus, que no final você está cantando, você está bem. Mas às vezes a gente está se enchendo de tanta maldade, de coisas que os outros falam e a gente é envenenado, de coisas que a gente vai consumindo. E Deus está convidando eu e você a termos a mente de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer, ali no final, que quando nós fazemos e praticamos isso, olha só o que diz a palavra. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Ou seja, uma ação. Então o Deus da paz estará com vocês. Quantos querem essa paz de Deus? Eu quero, queridos. Eu não quero ser perturbado por pensamentos que não vêm de Deus. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Enquanto eles vêm, eles estão subindo, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu creio que Deus te trouxe aqui com um propósito, querido. Deus quer que você saia daqui com essa paz que excede o entendimento. Deus quer te limpar. Deus quer fazer aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, que é essa ação da graça que purifica e que limpa. E depois essa ação conjunta com o Espírito, que é a santificação, onde a gente vai se limpando e vamos se enchendo das coisas de Deus. Mas talvez você está aqui hoje, nessa noite, e você está sobre pensamentos que você não consegue lidar direito. E você não gosta desses pensamentos, você sabe que eles são ruins em essência. São pensamentos que não te edificam, são pensamentos que te deixam para baixo, são pensamentos que te fazem mal, pensamentos que te afastam de Deus, criam inimizade com pessoas da sua família, pensamentos que você fala, eu não queria pensar, pensamentos de morte, pensamentos que te trazem ódio, raiva, tristeza, ou até mesmo coisas que você tem visto e você fala, pastor, eu preciso dessa paz de Deus, eu preciso dessa paz que excede o entendimento. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria porque eu creio que Deus tem poder, as armas de Deus são poderosas para quebrar fortalezas. Para quebrar fortalezas. Para quebrar aquelas fortalezas que vão sendo instaladas como mentiras.
E talvez tem setas que chegaram no teu coração e começaram a te inflamar, a te queimar, a te consumir por dentro. E essas setas têm feito mal para você. E você tem dado voz a esses ouvidos e isso tem consumido o teu coração e não tem te feito bem. Hoje é dia de você apagar essas setas no poder do nome de Jesus. É tempo de dissipar esses pensamentos e os pensamentos do alto invadirem o teu coração. Vir uma paz que excede todo entendimento e você sair daqui transformado. Não simplesmente porque eu falei, mas porque a palavra de Deus e as armas de Deus são poderosas, não são humanas. E Ele pode fazer aquilo que ninguém aqui mais pode. Mas Deus pode, porque Ele é poderoso. E eu queria orar por você. Se tem pessoas aqui que precisam dessa oração, precisam que Deus derrame sobre a tua vida essa libertação, eu quero orar por você. Se você é essa pessoa que precisa da paz de Deus no seu coração, você está com esses pensamentos que estão trazendo confusão, problema, eu quero convidar você a sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente, a gente vai orar por você. E as armas de Deus que são poderosas vão trazer um pensamento do alto sobre a tua vida. Eu creio. Pensamento do alto. Depois vai ser contigo. Amém. Mas se você é essa pessoa que está com esses pensamentos meio fora da casinha, e você fala, isso aqui não é de Deus, pastor, eu não quero mais. Eu não quero mais essas setas, eu não quero mais essa opressão na minha vida. Sai desse lugar, vem bem aqui para frente, vocês estão chegando aqui no meio, para as pessoas que estão vindo. E você vai começar a falar, Deus, eu quero a tua mente. Deus, eu não quero mais, Deus, me encher com as coisas desse mundo. Eu não quero, Deus, mais essas coisas que estão me fazendo mal. Eu quero hoje fazer um compromisso, Pai, de pensar nas coisas virtuosas, coisas boas. Pensar na verdade, na tua palavra. Pensar, Deus, na tua obra naquela cruz. Como a Raide falou no louvor, como não há mais que Deus que entregou o seu próprio Filho. Pensa nas coisas que Deus fez. Você está pensando em desistir? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você está pensando em se matar? Você tem pensamentos de morte? Vem aqui na frente. Você tem pensamentos dinheiristas? Só pensa em dinheiro? Vem aqui na frente. Esse pensamento não é de Deus. O André falou sobre isso. E hoje ele falou que ele foi liberto desse pensamento. Vem aqui. Começa a orar, querido. Começa a falar, Deus, eu não quero. Coloca a mão no teu coração. O coração simboliza os nossos pensamentos, as nossas emoções. Começa a pedir para Deus te libertar. Começa a pedir para Deus quebrantar, te livrar. Enquanto a gente canta, eu queria que os líderes de céu, os líderes da nossa igreja, o pessoal pudesse vir abraçar uma dessas pessoas, passar orando por elas. Você vai pedir, Deus, que toda a obra das trevas caia por terra, todo pensamento do mal, toda opressão. Vem com os pensamentos do alto sobre essa vida. Começa a orar, vai passando orando.